Hello princess, welcome to my channel. Olá princesa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir algo muito importante pra você. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com outras pessoas, assim você vai estar me ajudando muito, tá bom? Então bora pro vídeo. O tema dessa mensagem é: você precisa ser encontrada. E esses dias eu vi, na internet um vídeo do treinador do time da Noruega, após ali a vitória, a reação dele e como ele foi celebrar isso, Ele foi encontrar a sua esposa, ele saiu assim desesperado procurando ela e foi lindo demais. E eu vi esse vídeo e falei, nossa, realmente é sobre o que eu vou falar lá no meu canal no YouTube. E gente, veja só, quando a gente fala sobre você precisa ser encontrada, a gente também tem base bíblica para isso, porque Provérbios, no capítulo 19, no verso 14, diz o seguinte, que casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. Ou seja, aquilo que um homem pode obter, riquezas, carros, isso pode ser fruto de um trabalho humano, de um esforço humano, que é o trabalho dos pais, que vai ser passado para os filhos. Mas uma boa esposa, uma esposa que edifica a casa, uma esposa que edifica o seu lar, isso é uma obra divina. E isso não vem do esforço humano. A Bíblia diz que ela vem do Senhor. Então, quando eu vejo esse versículo, a Bíblia, ela me remete também a Rebeca. Rebeca, ela foi uma resposta de oração, O servo de Abraão orou, pediu daquela forma e ela veio daquela forma. Mas o interessante é que Rebeca, ela não estava atrás de Isaac. Ela estava lá fazendo aquilo que costumeiramente ela fazia todos os dias. Então, que já era prática dela e ela só estava servindo a ele, A intenção dela foi servir aquele homem, mas na verdade ela estava ali sendo uma resposta de oração. E o casamento foi lindo. A Bíblia, particularmente para mim, é uma das melhores histórias de amor da Bíblia, porque Isaac, foi, acho que um dos únicos patriarcas, assim, que não teve um monte de esposas, E a Bíblia relata que eles se amavam, Então, assim, é muito interessante essa história e isso deve deixar essa mesma reflexão para mim e para você. Você não precisa andar desesperada. Em Deus, você não precisa se desesperar. Porque o Senhor sabe o que é melhor para você e a vontade do Senhor mesmo é que eu e você, nós tenhamos relacionamentos duradouros, relacionamentos solidificados, que a gente não precisa ficar passando de mão em mão, até porque a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, eu quero te dizer, princesa, você não precisa ficar aí passando de mão em mão, como se fosse qualquer coisa, como se fosse espaço público. Não, Deus tem o melhor para você. E se você descansar nele, ele proverá um marido certo para você, porque a boa esposa, ela vem do Senhor. Então o Senhor mesmo, ele faz isso. Agora você precisa se posicionar como uma mulher sábia. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Lembra quando eu me converti? Esse versículo chegou ao meu encontro e eu não era casada, A gente pensa que esse versículo é só para quem é casada, mas isso também fala sobre cuidar do seu corpo. Então não se desespera, não sai se entregando por aí para qualquer um. Espera no Senhor e o mais Ele fará, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.